Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e também pela internet nos diferentes países. E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e a todos os irmãos. Hoje, sexta-feira, 26 de janeiro deste ano 2024. Nosso tema para essa ocasião que estaremos vendo escutando é Jesus Cristo pregando na quinta dimensão. Foi pregado em 4 de abril de 2015, em Cali, Colômbia, e ele nos leu ali a escritura de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22, e nos diz no livro de Judas, que é o livro que está antes do Apocalipse, tem um só capítulo. No versículo 5 nos diz: Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se prostituído como aqueles e ido após outra carne, foram postas como, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam a tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles! Entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água. Aí no lugar ele diz que há ministros sem água. Levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: Vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele profetizaram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Agora, vejam, essa escritura
a qual ali nos fala desse juízo que haveria de vir. Jesus Cristo pregando na quinta dimensão. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, Jesus Cristo para este tema, Jesus Cristo pregando na quinta dimensão, nos diz na mensagem o sinal do fim do século, diz, e agora temos os escolhidos que formam a igreja de Jesus Cristo e temos os escolhidos do povo hebreu, que são 12.000 de cada tribo, e porquanto ambos são escolhidos, o ministério que enviará o Filho do Homem, o ministério dos anjos, com a grande voz de trombeta, impactará os escolhidos do cristianismo e os escolhidos do judaísmo. E a aparição desses ministérios, que são os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados primeiramente no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu, será o sinal do fim do século, será o sinal do fim. Depois desse ministério ou ministérios, terminará tudo para a raça humana. Para uns tudo terminará com a grande tribulação, mas para outros, depois da grande tribulação, será estabelecido o reino milenial do Messias na terra. No livro de citações, nos diz na página 115, no parágrafo 1015, nos diz, porque recordem, que aí está nos mostrando o irmão William, que ao final desse ministério, recordem que o sétimo selo tem um começo e tem um final. E no livro dos selos ele compara como um foguete sendo lançado, e ao final, vejam quando ele diz aí, depois que faz essas explosões, depois se desaparece. Vamos buscar. Isso está no livro dos selos, na mensagem o sétimo selo, na página 465, diz, é como disparar desde a página 464 embaixo, ao final deste sétimo selo, e escreve tempo restante, Moisés e Elias. O que é o sétimo selo? Moisés e Elias, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. É o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. Aí que ele escreve ao final da meia hora de silêncio, ao final do sétimo selo é o fim de tudo. É o fim das taças e ainda é o fim da entrada ao milênio. Escreve introdução. Tudo isso é contido no sétimo selo. É como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão aqui perto, depois muito mais alta, faz outra explosão, e daí saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão, e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode, e daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isto e aquilo. E todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. E agora como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Nisto será o tempo para todas essas coisas e a entrada do milênio, diz introdução. Vem? Como esse sétimo selo, ao final do sétimo selo, é o fim de tudo, ou seja, de tudo o que
o reino dos gentios teve prisioneiro a raça humana. Ou seja, porque ao final, para uns, nos diz ali o irmão William, para uns, tudo terminará com a grande tribulação, mas para outros, ou seja, para os escolhidos e os 144 mil, será estabelecido o reino milenial do Messias. Ou seja, terminará tudo para o mundo quando estiver recebendo esses juízos divinos, já aí estará a parte final da etapa dos pés de ferro e barro de oleiro, da estátua que o rei Nabucodonosor viu. Já nessa etapa final, já será a etapa onde será esmiuçado tudo, o ferro, o bronze, a prata, a cabeça de ouro, ou seja, toda essa imagem, ou seja, todo esse reino cairá. Mas vejam que ao final, para os escolhidos de Deus, estará entrando já nesse reino que será estabelecido neste planeta Terra, chamado Reino do Messias, o reino de Davi. Do filho de Davi agora, como terminará esses ministérios, porque ao final desses ministérios, vejam ali, num lugar, aqui nosso irmão Branham nos mostra nessa página 115, que foi aqui. Vamos ler. Página 115, parágrafo 1015, diz: página 115, parágrafo 1015 diz: assim que todo o tempo crie que será minha sorte, minha condição. Algum dia vão me matar. Já quase ocorreu várias vezes, como vocês sabem. Já atiraram em mim nas nações estrangeiras, quando eles tiveram que colocar seus corpos sobre mim para me proteger do disparo a longa distância. Agora recordem o sonho que a irmã teve, do qual na mensagem Almas em Prisão, nos diz na página 34, diz: uma irmã teve um sonho faz pouco tempo e me mandou. Disse: eu os vi, aquela igreja prepararam o caminho, a maneira para te matar. Algum tempo, quando estiver descendo do carro para entrar, atirarão. Mas então o Espírito disse: não neste tempo. E ele escreve quarto Elias, mas virá mais adiante. E aí escreve Moisés e Elias. E ao lado desenha uma pedra angular e as eras. E em cima escreve a morte do quinto Elias e segundo Moisés. E embaixo a escritura Apocalipse 11, de 3 ao 15. E 17, 8 e 19, do 11 ao 21. E nesta mensagem também, ou seja, a mesma de Almas em Prisão, mas neste outro folheto, escreve aí: matarão Elias. E ele escreve aí na parte da frente, diz: custará a vida a Elias ou falar contra a besta e sua imagem. Agora vejam que a marca da besta, pois é esse concílio ecumênico, e vejam vocês como tudo o que se está falando neste tempo final já foi profetizado de como seria o final desse sétimo selo, o qual vimos no livro dos selos que lemos ali. Ao final deste sétimo selo, o que é o sétimo selo? Moisés e Elias. Vem que tem um começo e tem um final. Como o começo e o final do sétimo selo em sua primeira vinda. Nasceu ali. Em uma manjedoura, teve um nascimento,
do qual ele aqui nos diz, neste livro, dos selos, na página 472, 472 diz, no domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humilde, sede humildes. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. No Papa, ele diz aí, escreve aí, mas o melhor vem e escreve como Moisés e Elias. Como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Ó irmão. E continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora Israel está esperando algo profético, e é a Elias e o Messias. Está esperando as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, e está esperando o Messias. E Messias significa o Cristo ungido. Está esperando o ungido com o Espírito de Deus. E quando vir, e chegar o tempo em que Deus lhe abra o entendimento e o veja, dirá, este é quem nós estamos esperando. Agora, vejam, aqui diz que virá, que anunciará a paz para toda a humanidade, com a chegada do Messias. Portanto, anunciará a Páscoa. A Páscoa que virá com a chegada do Messias. E na leitura que tivemos do livro A Religião de Israel, diz que anunciará a paz imperecível, do qual ele leu aqui deste livro, A Religião de Israel, diz, página 73, quando chega o tempo da fé israelita, Deus enviará seu profeta Elias, que unirá o coração dos pais ao dos seus filhos e o coração dos filhos ao dos pais, e proclamará assim a paz universal imperecível. Esse é o verdadeiro precursor do Messias judeu, o anjo da união e da concórdia no mundo. Agora vejam, isso foi o que ele leu, aqui que está se referindo que tinha lido, ou seja, nessa mesma mensagem, e continua dizendo nosso irmão William, é que sob o novo pacto, sob o pacto que estará dentro do programa divino e no reino do Messias, sob esse novo pacto é que estará a paz para Israel. Portanto, anunciará a Páscoa, anunciará a paz e, consequentemente, anunciará o pacto, o novo pacto e todas as coisas que há aí. E ele estará também tocando a grande trombeta. Por isso, a grande voz de trombeta corresponde ao Espírito de Deus através do ministério de Elias. Essa é a trombeta da festa das trombetas que se efetua no dia 1º do 7º mês, ou seja, que vão estar se cumprindo inúmeras promessas que estão tipificadas ou representadas nas diferentes festas de Israel. Sob a mensagem que estará sendo trazida, se anunciará o juízo que virá, o juízo para indivíduos e o juízo para nações. Recordem que o juízo começa pela casa. Agora, continua dizendo, e isso será pregando o dia de vingança do nosso Deus, que Jesus não pregou, mas que se deteve quando esteve lendo Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante, quando chegou ao lugar onde dizia, para pregar o ano aceitável do Senhor, não continuou. Ali houve uma vírgula, se deteve. E vejam o aspecto profético, o ponto e a vírgula não perdem seu significado. Não perecerá nenhum ponto, nenhuma vírgula. No livro de citações, na página 23, nos diz
no parágrafo 186 diz: ela correu à cidade e disse: venham ver um homem que me disse as coisas que eu fiz. Não é este o Messias? Ele nunca fez isso a um gentil. Por quê? Ele deixou até este dia. E isso é o que disse aqui, nos dias quando o Filho do Homem for revelado do céu. E escreve em Elias: está se revelando a si mesmo agora a igreja por misericórdia. A próxima vez que se revelar, e escreve em Moisés e Elias, a próxima vez que se revelar a si mesmo, será na destruição a quem rejeitaram a mensagem. Ele escreve Elias e Moisés outra vez aí. E em cima escreve: o Filho do Homem duas vezes se revela. Do qual na página 22, nesse parágrafo 183, aí nos fala dessa manifestação do Filho do Homem, o qual foi em misericórdia, que foi no reverendo William Branham. E diz que, mais adiante diz aí, há uma manifestação, outra manifestação de Filho do Homem, mas já em juízo, do qual o irmão William nos fala em diferentes mensagens e nos coloca o irmão Branham nessa manifestação de Filho do Homem em misericórdia. E ele diz que haverá outra manifestação de Filho do Homem em juízo. Agora, não houve nenhum dos mensageiros essa manifestação em juízo e como leão da tribo de Judá, mas neste tempo final. Porque ainda eles estavam vivendo sob a dispensação da graça em misericórdia. E a próxima vez, pois, seria em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora continua dizendo o nosso irmão William, e uma vírgula aí, vejam, já nessa pausa que houve, essa vírgula que houve, aí na metade da semana número 70, já levamos 2000 anos. Levamos 2000 anos ou ao redor de 2000 anos, desde o ano 30 ou 33, depois de Cristo. Na mensagem, os mistérios do reino dos céus revelados aos escolhidos, nos diz, pregado em 16 de dezembro de 2006, nos diz nosso irmão William, foi Cristo, isso foi na Guatemala, foi Cristo através desse mensageiro cumprindo o que ele prometeu para cada era. E nesse movimento espiritual se efetuou em cada era com a manifestação do Espírito de Cristo em cada mensageiro. Deus cumpriu o prometido para cada era e foram chamados e juntados os escolhidos de cada era. E Deus não muda a sua forma de atuar. Para o nosso tempo, a palavra prometida que tem que ser cumprida. E como ele fez em eras passadas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e através das 7 etapas da igreja gentia, assim fará em nosso tempo. Na mensagem A Voz do Sinal, aí nos diz nosso irmão Branham, na página 7 deste folheto diz: mas os ministros sempre estão procurando voltar ao que alguém mais disse muito lá no passado, no lugar do que Deus disse que fizesse. Estamos subindo a árvore de fé, vem? Vejam que formoso isso. Estamos subindo a árvore de fé. E Deus nunca muda seu programa. Vocês podem descansar solenemente no que Deus disse na primeira vez. Ele sempre tem que ficar com isso. Ele não pode mudar. E nunca o fez em nenhuma ocasião. Porque se ele faz, então ele é finito como nós somos, ele faz erros, ele tem que se desculpar e se retratar. Mas ele é a fonte de toda sabedoria, a fonte de todo poder, infinito, onipresente, onisciente, onipotente, vem? Ele é somente, ele é Deus. Se ele não é todas essas coisas, então ele não é Deus. Mas ele tem que ser isso para ser Deus.
Agora, Deus nunca usou algum programa feito pelo homem para honrá-lo, a não ser que seja para colocar em desgraça. Deus sempre usa um só indivíduo, só um. Nunca uma organização, nunca uma denominação. Ele usa uma só pessoa, porque nós todos somos diferentes um do outro. Nunca houve dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Nunca. Vem, ele não faz, porque ele só fala esse um. Quando esse um se vai, ele levanta outro para falar nesse tempo. Recordem, esse sempre foi seu programa. Vejam-o claro, que é o programa divino, e como ele atuou em tempos passados, tem que atuar sempre. Se ele leva esse instrumento, pois levanta outro. Não sei de onde tiram isso, de que tem que regressar novamente esse que levou para continuar ou culminar o que não fez. Bem, porque diz aí que os ministros sempre estão procurando voltar, regressar ao que alguém mais disse muito ali no passado. No lugar do que Deus disse que fizesse. Diz ele aí, porque estamos sempre para cima, crescendo, crescendo. Não se pode ir para trás, mas o melhor eles o que fazem é que buscam, então, as Escrituras para debater. Ele diz aí numa mensagem, numa parte da mensagem, Hebreus, livro de Hebreus, há uma parte aqui onde ele diz, na página 86, vejam, diz aqui, deve ser, vamos ver, desde onde começamos aqui. Essa experiência deve enquadrar com a palavra de Deus. Sim, Senhor. Se não está toda conectada com a Bíblia, não somente busque aqui e diga, oh, sim, aqui está, aqui mesmo. Bendito Deus a tenho. Não, não. Assim não é como Deus a dá. Deve ser a Bíblia completa. Toda, porque se pode, reticências. Os incrédulos usam essa Bíblia como matéria para debater. Mas eles tomam uma pequena escritura aqui, abrem por aqui e usam outra pequena por aqui e tentam fazer que harmonize, e são dois temas completamente diferentes. Assim que você tem que fazer que a escritura concorde com a escritura. Vejam, e há um lugar também onde ele nos diz na página 88, um pouquinho mais adiante desta mesma mensagem, diz, ele está falando aqui de quando era criança. Vejam este relato dele, o que nos mostra aqui, diz, vocês sabem, página 87 e 88 de Hebreus capítulo 3. Você sabe, quando eu era menino, tinha um pequeno lago atrás da casa e eu ia lá. E todos nós, sendo crianças, entrávamos nos pequenos, como de 6, 7 anos. E nós... A água é mais ou menos assim, a água era como assim de profundidade, não era mais do que um lamaçal de porcos, e eu tinha ali um palanque, e mostraria que sabia mergulhar, segurava o nariz, prendia o nariz, e pulava fazendo assim, e minha barriguinha batia na lama. Você sabe, e voava para todos os lados. Eu disse ao meu pai que eu sabia nadar. Ou seja, isso quando coloca a mão no nariz e pensa que vai fazer um mergulho, e o melhor é que se atiram de frente, e quando, por isso diz a barriguinha, pois batia aí na água aí,
Aí nesse caso era lama e espalhava para todos os lados. Continua dizendo, ele me levou lá atrás, ele me levou atrás, ou seja, seu pai me disse, quero te ver nadar. E eu pulei lá, vocês sabem, eu tirei minhas roupas atrás de um arbusto aqui de acácia branco e corri para a água. E comecei a espirrar, a lama voando para todos os lados. E papai estava sentado num cano de água de esgoto, ele ficou ali e me observou por alguns minutos. Saia desse poço de água, tome banho e vá para casa. Vem? Bom, é exatamente assim como alguns de nós dizemos que somos cristãos. Engatinhamos no lodo, na lama, correto. Enquanto vocês estiverem ancorados em que eu sou um metodista, eu sou um pentecostal, eu sou um presbiteriano, eu tenho uma evidência, eu tenho. Você está engatinhando no lodo. Um dia eu estava com meu tio e eu dizia a ele tinha como 15 ou 16 anos, estávamos no rio. Eu dizia, tio Lark, eu sei nadar. E eu estava sentado na parte de trás do barco, vocês sabem, eu me sentia bem seguro. Ele simplesmente pegou o remo e me empurrou para a água a uns 3 metros de profundidade. Uns 3 metros. Mais ou menos. Então, foi outra coisa. Barulhos e gritos como você jamais ouviu na sua vida. Algum dia vão te empurrar. É melhor que saiba onde você está em pé. Sim, Senhor. Se você o conhece, mais vale, é melhor conhecê-lo de verdade, correto. Mas agora estamos entrando em águas profundas. Águas profundas que o afogarão se você não é um cristão bem nutrido. Agora vejam como não é questão de dizer ou tomar a Escritura para debater, como diz aí, que são os incrédulos, porque onde estamos entrando é em águas profundas, revelação profunda. E aí é que se sabe onde você está em pé. Agora, há uma parte onde em quem é este Melquisedeque, do qual continuaremos falando já essa linha do que é a teofania, porque entrando nessas águas profundas é preciso conhecê-lo, é preciso saber quem ele é. Agora vamos continuar aqui neste tema, para não nos desviarmos muito aí nessa parte, mas vejam aqui o que continua dizendo nosso irmão William, diz: portanto, Deus terá palavra para ser cumprida, terá um mensageiro para o tempo final, ao qual revelará todo o seu programa. E à medida que vá revelando as coisas, ele irá trabalhando na obra do Senhor e Deus estará respaldando, pois será Cristo em Espírito Santo como foi em cada mensageiro. Nesse mensageiro do tempo final, fazendo a obra do último dia, cumprindo sua palavra que ele prometeu para o último dia. E para este tempo final, temos a promessa que Deus estará atuando no meio da sua igreja noiva, também operará com as virgens insensatas, também operará com o mundo e também operará com o povo hebreu. Agora vejam nessa mensagem Almas em Prisão, nos diz na página 39 e parte da 40 nos diz
E notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que tinham feito e o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. E estavam lá onde também estão aquelas com os olhos todos pintados. Pregou às almas do inferno, as quais não aceitaram misericórdia, mas o melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer que Ele era, porque Deus fez o que Ele era. Ele desenha uma estrela de Davi e escreve. Aí é que ele escreve. Na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. Tiveram que reconhecê-lo na primeira vinda e tiveram que reconhecê-lo na segunda vinda. Ou seja, podemos dizer, terão que reconhecê-lo, mas se fala em tempo presente, ou seja, tiveram que reconhecê-lo, porque isso vai ocorrer. Tiveram que reconhecê-lo na primeira e tiveram que reconhecê-lo na segunda, porque isso já é um ato. Agora, o que eu me pergunto nisso, se repete igualmente seu ministério nos últimos dias? Ele, na verdade, disse, como o Pai me enviou a mim, assim mesmo eu vos envio a vós. As obras que eu faço também vós a fareis. Aqueles estavam perdidos sem nenhuma esperança de serem salvos. Tinham rejeitado a misericórdia. Essa foi sua terceira etapa. Agora, o que foi? O que nos falou no livro dos selos, na página 300. Na 369, nos fala, agora notemos nos últimos dois versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra a qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Moisés. Ou seja, um profeta dispensacional. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve no anjo de Jesus. Moisés e Elias, porque é a manifestação do anjo do Senhor, ou seja, do Espírito Santo, operando esses ministérios neste tempo final. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. Aí é que ele escreve, Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. O único que resta é o juízo. Pense, então ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e às rochas, caiam sobre nós, e escondei-nos da cara daquele, e ele escreve juiz, que está sentado sobre o trono, e escreve o trono de Davi. Porque o trono de Davi é sua manifestação final. Tão simples assim. Agora isso já é outro tema. Vejam como, em sua primeira vinda, o trono de misericórdia era Jesus. E em sua segunda vinda, o trono de juízo. Ele escreveu o anjo de Jesus. E quem é o anjo de Jesus? Os ministérios de Moisés e Elias. Porque é o anjo de Jesus operando os ministérios de Moisés e Elias. Vem?
Aí, nesse trono, se torna o trono de juízo, que é o trono de Davi. E da ira do cordeiro, ele escreve Leão. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às rochas. Reinos e governantes, escreve aí, oraram. Mas as orações foram feitas muito tarde. Aí é que diz, não havia sangue no propiciatório. Moisés e Elias escreve com Elias e Moisés reclamação. Por quê? São os ministérios que Deus está operando nesse tempo final, fazendo a obra de reclamação. Mas recordem que tudo tem um processo. Quando ele veio para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, ele não veio. Aí, em seguida, nesse dia, e aí cumpriu a obra de redenção na cruz do Calvário. Teve um processo, nasceu, teve sua infância, cresceu, vejam, foi batizado, teve seu ministério e depois, ao final, realizou a obra pela qual tinha vindo a este planeta Terra. E assim é o sétimo selo, assim é a manifestação do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Tem que ter uma trajetória e depois seu final. Ou seja, que essa obra de reclamação é paralela à obra de redenção. Um veio redimir, outro veio reclamar, reivindicar. Agora, continua dizendo aqui em Almas em Prisão, página 40 diz, agora há perguntas, sua primeira etapa foi de curar os doentes, correto. O segundo ministério foi profetizar, depois o terceiro ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Vemos os 3 picos, etc. Estavam perdidos eternamente. O ministério de Noé, estes ministérios foram iguais. Noé pregou, depois entrou na arca e passaram 7 dias, ele escreve, os 7 trovões. E passaram 7 dias durante os quais nada aconteceu. Nada aconteceu, escreve, em 7 eras perfeitas. Seu testemunho foi pregado aos que não podiam ser salvos. E aí ele escreve ao lado, uma estrela de Davi escreve, silêncio, Apocalipse 8. A vinda do Filho do Homem. Depois vemos Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos exemplos quando disse, antes da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, será como no dia de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi aos perdidos, depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca ali durante aquele tempo onde ninguém podia entrar nem sair. Eles estavam do lado de dentro e pousou na 7ª montanha. Ele pousou a arca na montanha mais alta. Correto. Agora vejam, essa última montanha, que é a última montanha, que é a 7ª montanha, é a terceira etapa. Recordem os picos. A primeira etapa, a segunda etapa, e depois diz que um pico alto, a terceira etapa. Agora, continua dizendo nosso irmão William, portanto, veremos o Espírito Santo se movendo através do mensageiro do último dia, no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ou veremos também o Espírito Santo através desse mensageiro, se movendo no meio das igrejas, do mundo denominacional. Porque recordem que esse mundo denominacional diz, na página 10a, parágrafo 99, que quando vamos buscar aqui. Quando o mundo denominacional começar a receber a mensagem, diz que essa é a exata hora da sua vinda. Já estará aí, nessa etapa, pico, diz, no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional de fora começa a receber essa mensagem, essa é exatamente a hora da sua vinda.
Quando eles foram, quando as virgens fatos compreenderam que não tinham suficiente azeite nas suas lâmpadas, e quando vieram bater a porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi, quando as virgens prudentes se foram. Isso é correto. Elas não entraram. Não, suas organizações não poderão entrar. Elas não terão a oportunidade. No momento em que a mensagem estiver em circulação, a igreja terá ido. Vem? Agora, como é que estará impactando? Vamos continuar aqui e terminar. O veremos também se movendo o Espírito Santo através desse mensageiro no meio do mundo político, econômico, social, cultural, e o veremos também se movendo no meio do povo hebreu, ou seja, com judeus que estiverem em Israel ou estejam fora de Israel. Agora vejam que tudo isso foi mostrado, representado, tipificado nos diferentes mensageiros das eras. Até o irmão Branham quis ir a Israel para converter o povo hebreu, mas vejam, não era seu tempo. E teve pessoas que o conheciam, ele tinha amizades, rabinos também. E mais próximo, como mensageiro, nosso irmão William, quantos amigos de Israel ele teve? Vejam, foi mais que quem mais se aproximou, mas vejam vocês, que é dentro da dispensação do reino, que o povo hebreu, esses 144 mil, são trazidos ao reino, ou seja, são trazidos a uma dispensação, que é a dispensação do reino, e não a dispensação da graça. Não são colocados numa dispensação que já passou, ou seja, na dispensação da graça, mas que são colocados na dispensação do reino. Agora, vimos o que a terceira etapa estará impactando tanto a noiva, ou seja, os perdidos, o qual nos diz na página 119 do livro de citações, parágrafo 1057, onde nos diz o que eu estou... Temos que esperar aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Então veja, o que estou preparando para te dizer nesse momento. Olha, a terceira etapa então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Vejam, aí estão os três grupos. E certamente para o povo hebreu. Agora vemos, há um lugar aqui também que nos fala já lhes dou a página do livro de citações, onde nos fala dessa terceira etapa, que será falando a palavra. Vejam a página 135. Diz, parágrafo 1206, diz, essa é a terceira etapa e é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e alguém seria completo e plenamente restaurado, colocado inteiramente pronto para o rapto, na ressurreição, o Filho do Homem. Isso é verdade ou não é? E você faria isto se apropriadamente apertado, você não evitará todas essas coisas. Tem um ditado aí, evitar todas essas coisas e estar em pé, diante do Filho do Homem. Agora, meu querido amigo, vê, diante do Filho do Homem, e em cima ele escreve,
A terceira etapa é igual falando a palavra. E também escreve ser restaurado para o rapto na ressurreição. Agora vejam tudo e diferentes escritos aí, isso já lemos, mas vejam. O porquê a terceira etapa é para a noiva, é para as fatas e é para os perdidos e para os 144 mil. Porque a terceira etapa, assim como foi a terceira etapa lá, que foi a pregação para aqueles que não tinham oportunidade de salvação, os quais foram desobedientes no tempo de Noé. Lá Jesus pregou em sua terceira etapa, vejam, e na terceira etapa do sétimo selo, vejam, é o que Deus estaria cumprindo por meio da pregação. Será a palavra falada. Por isso ele escreve aí, a terceira etapa é igual falando a palavra. Foi falando a palavra lá e é falando a palavra aqui. Jesus Cristo pregando na quinta dimensão. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco neste tema. Jesus Cristo pregando na quinta dimensão, o nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.